Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler as Escrituras, meditar e estudar para que possamos conhecer a vontade e a bondade de Deus, não é? Em nossas vidas. Hoje vamos falar sobre fé em Jesus. Amém? Amém. Mateus 17, do 14 ao 22. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Hebreus 11, 1 e 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Então a Noemi leu um trecho da carta de Hebreus, não é? Que eu creio ter sido escrita pelo apóstolo São Paulo. E ali existe um capítulo que fala sobre a fé. Ele diz assim, que a fé é a convicção das coisas que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, e que sem fé é impossível agradar a Deus, que recompensa a todos aqueles que o procuram. Porque quando você procura a Deus, você demonstra na prática que você tem fé, porque ninguém procuraria a Deus se não cresce que Ele está ouvindo, que Ele existe e que Ele recompensará aqueles que assim procedem, não é? Aquele que busca a Deus tem fé. E essa fé que nós vamos hoje meditar é uma fé em Jesus Cristo, no Jesus da Bíblia, no Jesus que está das Escrituras, nos seus ensinos, em Deus, não é? A fé em Jesus. Porque eu enfatizo isso? Porque existem muitas pessoas com fé em outras coisas. E às vezes até usam o nome de Jesus, mas não é em Jesus que elas têm fé. E é muito importante eu entender que a Escritura diz que a fé é a convicção daquilo que esperamos. Esperamos aquilo que Jesus prometeu. Esperamos, ainda não recebemos muitas coisas. Isso é fé. E aquela certeza das coisas que não vemos. Não vemos Deus, não vemos o seu agir nas nossas vidas, mas temos certeza que Ele está perto de nós, que está agindo. Mas é importante eu entender que existem muitos tipos de fé, mas que a fé que as Escrituras estão mencionando é a fé em Jesus Cristo, em Deus. É muito importante, tem pessoas que têm fé em outras coisas, não é? Vamos supor, existe também uma fé natural. Eu entro dentro de um ônibus, eu tenho fé que aquele motorista que eu nunca vi na vida, não sei o nome dele, a idade dele, sabe dirigir e que vai levar o ônibus ao destino corretamente. Essa é uma fé natural. Se ele está dirigindo o ônibus, ele sabe dirigir. É um tipo de fé, não é? Eu creio, eu nem conheço ele, mas eu creio que se ele está dirigindo, ele sabe dirigir e vai levar o ônibus. É uma fé natural, tem outros exemplos, não é?
Mas essa fé que nós estamos dizendo aqui, ela vem do conhecimento de Deus. Por quê? Eu tenho a convicção daquilo que eu espero. O que eu espero? Que as promessas de Jesus se cumpram na minha vida. Que o que Jesus falou vai acontecer na minha vida, porque eu sou o seu seguidor. Então, eu tenho essa fé. Jesus, o que ele falou irá acontecer. E eu tenho a certeza de que existem as coisas que eu não vejo, que Deus age na minha vida. Isso é a fé. E diz assim, que sem essa fé em Jesus, é impossível agradar a Deus. Porque Deus presenteia aqueles que o buscam, porque eles demonstram fé. A fé, crer em Deus, mesmo sem ter nada palpável na mão, crer nas Escrituras, mesmo que às vezes a vida diz que aquilo não é bem assim, que outras pessoas vêm combater, ter essa fé inabalável agrada realmente a Deus. Por mais que o mundo venha contra nós, as pessoas venham contra nós, ideias, ensinos, venham combater aquilo que estamos aprendendo na Bíblia, nós temos fé em Jesus, nos seus ensinos, e não em pessoas que vêm com outros ensinamentos, que vêm por dúvidas em nosso coração, porque a nossa fé é firmada nas Escrituras e na nossa experiência diária com Deus, a nossa vivência com Deus, porque Deus se manifesta muitas vezes em nossa vida e nós às vezes não percebemos. E essa vivência e essa manifestação dele na vida de todos nós é uma prova de que ele nos ama e que nós precisamos acreditar sempre em Jesus, por mais que as situações tentem nos tirar da presença de Deus, abalar a nossa fé. Mas a Noemi leu outra passagem onde os apóstolos de Jesus, que estavam sempre ao lado de Jesus, tentam livrar uma pessoa de uma influência espiritual que a fazia se jogar no fogo, na água, e aquela influência espiritual não obedeceu às ordens dos apóstolos. E os apóstolos, perplexos, pedem ajuda para Jesus, e Jesus fica indignado. Ele demonstra uma indignação. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Porque o que Deus espera de nós é que a nossa fé nos dê autoridade. Porque somente uma geração incrédula, que não crê na Escritura, por isso que eu comentei agora há pouco, daquelas pessoas que tentam abalar a nossa fé, ó geração incrédula, que não crê, e perversa, porque não conhece o amor de Deus, dá vazão aos desejos, às coisas que não agradam a Deus, não é? Brigas, rixas, não é? Perversidades, aprovam coisas erradas. Então, o que acontece? Jesus diz assim, ó geração incrédula e perversa. Aí Jesus pergunta assim, até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando eu vou ter que suportar essa postura de vocês? Porque se os apóstolos andavam com Jesus e viam os seus ensinamentos, eles tinham que, pela autoridade que Jesus havia dado a eles, tirar aquela influência que tanto fustigava aquela pessoa que estava sendo vítima dessa influência espiritual, segundo as Escrituras nos dizem, não é? E que estava atormentando o pai desse rapaz. Então, o que acontece? A nossa fé nos dá autoridade, devemos usar essa autoridade em nome de Jesus, porque Jesus nos promete que ele nos dará autoridade sobre todo o poder do maligno. E essa fé nós precisamos conquistar, não devemos ser tímidos. Quando agimos em nome de Jesus. Vamos examinar a nossa vida para ver se realmente não estamos nessa geração incrédula e nessa geração perversa, porque daí não vamos ter autoridade. Só fingimos que cremos
o nosso coração é cheio de perversidade, cheio de rixa, cheio de coisas erradas, não é? E isso Deus vê. Vamos limpar o nosso coração para que a nossa fé flua de forma que agrade a Deus e que tenhamos autoridade no nome de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus expulsou o espírito, não é? Aquela entidade, aquela força espiritual que estava atormentando aquele rapaz. E os apóstolos perguntaram, mas por que nós não pudemos expulsá-lo? Porque vocês têm uma fé muito pequena, quase inexistente, porque Jesus falou assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é muito pequeno, é mínimo, é uma coisa mínima. A fé dos apóstolos não chegava no grão de mostarda, era praticamente inexistente. Então Jesus, quando diz assim, ó geração incrédula e perversa, ele se refere aos apóstolos. Por isso que eu digo, vamos ver na nossa vida se nós também não somos dessa geração incrédula e perversa, que só finge que crê, que defende coisas erradas, como brigas, guerras, se incomoda muito com assuntos do mundo, sem ter conhecimento profundo, adere a mentiras porque lhe agradam, vão atrás de homens perversos. Vamos ver se nós também não estamos enquadrados nesse ponto, porque a nossa fé tem que ser nas Escrituras, no Jesus das Escrituras, no Espírito Santo de Deus e no Jesus que anda comigo todos os dias, para que eu possa entender as verdades das Escrituras e não confiar que eu tenho fé numa coisa ou outra, porque a minha fé tem que estar em Jesus, não é? E Jesus diz assim, vocês não puderam expulsá-lo porque a sua fé é muito pequena. Mas se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a este monte, sai daqui para lá, e ele obedeceria. É uma figura que Jesus diz para dizer assim, a força que a fé teria de fazer o impossível. Fazer o impossível, mover montanhas, fazer o impossível. Se eu tenho fé, eu posso, em nome de Jesus, fazer, mas não para me mostrar, não para mostrar aos outros que eu tenho muita fé e receber elogios, porque Jesus diz que quem recebe elogios aqui no mundo não precisa do elogio de Deus, porque já recebeu a sua recompensa. A nossa recompensa deve vir de Deus, não é? Então eu não tenho fé para mostrar aos outros que eu tenho fé, mas eu tenho fé para poder fazer a obra de Deus, para poder obedecer às Escrituras, não é? E Jesus diz assim, que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda para que possamos fazer o impossível. É a mínima fé. E a fé o que é? É a certeza das coisas que esperamos. Esperamos por quê? Porque Jesus prometeu. É a certeza, essa é a fé. E a convicção daquilo que não vemos, não podemos ver Deus. E nós temos essa convicção, é isso que precisamos crer. A nossa fé, ela deve estar sempre em Jesus, o Jesus das Escrituras, o Jesus que está na Bíblia, o Jesus que nos ensina a vontade de Deus, não é? É a fé nesse Jesus que precisamos ter, amém? Vamos ter essa fé para que possamos agradar a Deus, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Então, como sempre falo, você pode, por favor, compartilhar com outras pessoas, dar um like e assistir os outros vídeos. Nós temos vários gravados. Então vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, pela sua palavra. Pedimos, Senhor, que nos ajude a colocar em prática tudo o que aprendemos, ouvimos. E que tenhamos sempre no coração esse desejo de Amém. Crescer na fé, né, sabendo que sem fé é impossível te agradar. Então que a gente realmente coloque isso em prática. Amém. Nós agradecemos por tudo, pedimos pela vida de todos que estão assistindo, pelos familiares, e pedimos também, Senhor, pelo nosso país. Obrigado por tudo, Amém, em nome amém. de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.